O que você sempre quis saber: quais são os sinais que uma criança demonstra que precisa de uma fisioterapia neurológica infantil? Para falar mais sobre isso, eu recebo Juliana Bilhar, que é fisioterapeuta neurofuncional. Ela é doutora e mestre pela Universidade de São Paulo, especialista em fisioterapia neurofuncional pela Santa Casa e em doenças neuromusculares pela Unifesp. Nós vamos conversar sobre a importância do acompanhamento humanizado e familiar quando uma criança passa pela fisioterapia neurofuncional. Começa agora o programa Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. Juliana, muito bem-vinda, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui hoje conversando com você, doutor. Juliana, o assunto do que nós vamos falar, que é o seu ofício, é algo extremamente importante. Eu queria que você explicasse para todo mundo que está escutando a gente o que é, propriamente dita, a fisioterapia neurológica infantil e qual que é o objetivo principal. Bom, a fisioterapia neurológica infantil, a gente também pode falar neurofuncional, é voltada em potencializar a funcionalidade daquela criança. Então, quando a gente pensa em procurar um fisioterapeuta neurofuncional nessa faixa etária, o que a gente busca é potencializar a funcionalidade, que é como a criança realiza as atividades do dia a dia, as atividades do cotidiano. Às vezes a gente pensa que o fisioterapeuta vai trabalhar só no movimento, o movimento por si só. O movimento por si só não é funcional. O que a gente olha é a funcionalidade. O que a criança realiza, como ela realiza e quais são os movimentos que podem estar impactando para que ela não realize. Então, o nosso papel é buscar potência, buscar que a criança consiga se desenvolver e conquistar os seus objetivos. Agora, Juliana, assim, uma criança nasce, a gente sabe que o sistema nervoso central e o corpo, ele não está pronto assim que um bebê nasce, né? O tempo vai desenvolvendo, hoje em dia a gente discute que o cérebro humano fica pronto mais ou menos por volta de 21, 24 anos de idade. Agora, assim, o bebê nasceu, aí ele passa num pediatra, que vê, né, se chama puericultura, faz consultas periódicas que mede perímetro cefálico, observa-se os marcos, que são mais ou menos o que toda criança deve apresentar, ali com uma certa variação de tempo ele está apresentando. Então, sei lá, sustentar o pescoço com 3 meses, sentar com 6 meses, andar com 1 ano e assim sucessivamente. Mas quais são os sinais que todo papai, mamãe, cuidador, babá, enfim, quem vê criança deve prestar atenção para sinalizar, olha, aqui uma fisioterapia neurofuncional estaria indicada? Acredito que quando pensamos, num olhar de um pai, de uma família, nós temos um senso comum do que é esperado. Então, normalmente, os pais percebem um prejuízo, um atraso no desenvolvimento, quando a criança deveria estar sentada e ela não está ficando sentada ainda. Então, a verticalidade é um marco, né? Às vezes, o rolar, a sustentação da cabeça, os pais não conseguem ainda identificar, ainda mais se forem pais de primeira viagem. Mas quando eles percebem um atraso, poxa, meu filho deveria estar sentado, cadê esse engatinhar? Agora está em pé, mas não troca passo, não consegue ficar em pé. Ele percebe esse atraso e aí sim, algo que é muito visível, de senso comum, aí ele nos procura. Mas com frequência nós já recebemos esse encaminhamento de um profissional médico que realmente realiza ali mensalmente o acompanhamento daquela criança e percebe, consegue identificar se há ou não algum atraso ou prejuízo. E aí nós recebemos essas crianças para começar a realizar todo um processo de avaliação, de detecção precoce, se há ou não alguma alteração no desenvolvimento, que eu acho que também tem esse papel importante do fisioterapeuta, entender se há ou não alteração. Porque às vezes nós recebemos uma criança e não é porque nós recebemos de um colega, de um profissional médico, que nós não podemos falar, olha, tudo bem, doutor Fernando, olha, fiz a avaliação, essa criança dentro, desse protocolo avaliativo não apresentou um atraso, nós vamos monitorar, mas nós não necessariamente incluiremos em estimulação precoce. Eu acho interessante o que você está falando e me fez aqui pensar uma situação que acontece, né? Não é tão frequente, mas existe bastante. A prematuridade. Então, por exemplo, vamos pegar um marco, não é que é uma regra absoluta, mas por volta dos 6 meses a criança consegue sentar sem apoio. Pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois, está tudo certo. Uma criança que nasceu 2 meses antes do prazo, isso não vai acontecer com 6 meses. Porque como a gente falou aqui, existe um tempo biológico para que a maturação dos neurônios, e de todo o tecido de sustentação aconteça. E assim, nessa situação, tem indicação de uma reabilitação? Como é que faz? Ou então não, a gente entende
Ou é bem isso que você falou, não? Você avalia e fala, não, ok, para a faixa etária corrigida da criança, estamos no tempo, podemos fazer algum trabalho, mas não é que é um sinal de alerta absurdo o que estamos presenciando. A gente tem, então, os fatores de risco. Prematuridade é um fator de risco para que a gente possa entrar em um processo de intervenção precoce. Intervenção precoce não é sinônimo de estimulação precoce. Intervenção precoce é o profissional médico, os profissionais das especialidades realizar a avaliação para identificar se dentro daquela idade corrigida, então nós corrigimos a idade, há ou não alguma alteração ou algum atraso. Nós precisamos corrigir a idade, porque não adianta eu querer esperar que uma criança com 28 semanas, que nasceu com 28 semanas de idade gestacional, consiga realizar as mesmas habilidades ou os mesmos movimentos, vou colocar dessa forma, do que crianças que nasceram com 40 semanas, que é o período a termo. A intervenção precoce já é esse processo avaliativo, não é estimulação. Se eu percebo que dentro daquela idade corrigida, a criança apresenta ali os movimentos esperados ou as capacidades motoras esperadas, eu não vou incluir em um programa de estimulação precoce com uma periodicidade, né, grande, com uma frequência grande da criança na clínica. Eu vou sim monitorar. E normalmente a gente prioriza para que realizemos avaliações trimestrais, discutimos com o profissional pediatra que acompanha, para que a gente possa dar segurança para essa família e também garantir ali que essa criança tenha toda a assistência que ela precisa. Agora, Juliana, como profissional assim, qual que é o maior desafio de lidar com, enfim, com o próprio paciente, com a família, com crianças numa situação que tem uma condição neurológica a ser trabalhada? Bom, para mim, o maior desafio é a expectativa. A expectativa que a família tem, e que às vezes até mesmo os profissionais têm, que os objetivos que a criança vai alcançar vão acontecer dentro do consultório do fisioterapeuta, sem a participação ativa da família e dos demais profissionais. Nós temos vários atores. O fisioterapeuta tem competência técnica para realizar ali as suas atribuições, pensando em melhora da funcionalidade, em potencializar a funcionalidade. Ótimo. Mas o que é treinado, o que é trabalhado, os exercícios, as atividades não vão ser alcançadas se a gente trabalhar somente naquela hora de fisioterapia. Impossível a gente conseguir atender às expectativas. O esforço ele é conjunto. É o esforço da família, dos pais, da comunidade. E aí às vezes a gente esquece que a comunidade tem papel essencial. A criança fica da clínica para casa. Às vezes, quando possível, escola. E muito difícil ainda a gente ter uma política que consiga garantir que todas as crianças tenham acesso a todos os espaços que ela precisa ocupar. Então, o que eu acho muito desafiador é entender e conseguir atingir os resultados se eu não tenho todos esses atores trabalhando em conjunto. Você acha que a família, então, é crucial nesse processo? É mais importante que qualquer profissional que esteja ali acompanhando aquela criança. Interessante você estar falando. No passado, eu lembro que muito se falava sobre o processo de reabilitação em Cuba. E eu fui ver a fundo, sabe, a questão da era adulto em AVC. E o que chamou a atenção é o seguinte, não era não desmerecendo ninguém ou nenhum protocolo diferenciado. Não era a pessoa ir uma vez na semana encontrar com um fisioterapeuta. E você fala assim, puxa, mas lá, né, fala-se de uma medicina, né, estamos falando de um país comunista, né, mas o que acontece? A fisioterapia era incisiva e assertiva, existia é como um personal trainer, acho que a gente faz um paralelo, as pessoas acabam entendendo melhor. Não, tá junto com o paciente mesmo, e a sociedade, a família, tá todo mundo envolto, querendo a mesma coisa por aquele indivíduo. E isso impacta, obviamente, Sim. em resultado muito mais do que, às vezes, um remédio, uma pílula. Sim. O trabalho é contínuo e é conjunto. Então, é o profissional, é o acolhimento, é entender o que a família busca, o que aquela criança busca, qual que é o objetivo funcional. Porque não é o que eu acho, não é o que eu, Juliana, acho. Às vezes eu acho que essa criança precisa ficar melhor sentada e vou trabalhar nisso. Não, a família está com outro objetivo. Então eu vou ter que alinhar, porque se eu não alinhar, a gente não vai conseguir nem atender a minha expectativa, muito menos a de quem é a pessoa que eu estou ali trabalhando, da minha Sim. criança. Então a gente vai precisar trabalhar em conjunto. Agora sim, tem técnica específica para fazer essa fisioterapia neurológica infantil?
Não. Não? Não, brincadeira. A gente tem vários métodos hoje, né? Então, ainda mais em dias de redes sociais, a gente vê método tal, é criança em cima, é criança embaixo, é criança na esteira, é criança fazendo isso. E hoje a gente não tem nenhum método ou uma abordagem que seja ali considerada a unanimidade, a que vai ter os melhores resultados. Não temos. Então, nós temos já, sim, uma linha de trabalho, algumas pesquisas, principalmente com paralisia cerebral, porque né, é a condição que a gente tem maior prevalência. Em termos numéricos, acaba sendo o principal tipo de paciente que é reabilitado. E é o que também a gente tem uma maior prevalência, né? Então, por esse motivo, nós recebemos mais nas clínicas e nos centros de reabilitação. Então, a gente tem alguns trabalhos que nos dão uma linha de quais são as abordagens que podem levar a melhores resultados. E essas se relacionam com uma terapia orientada à tarefa. Então não adianta eu ficar ali com a minha criança, deito ela no meu tablado e fico fazendo vários movimentos passivos e a criança não está engajada. Isso não resolve. Isso piora. Na verdade, eu estou piorando qualquer possibilidade, ainda mais nessa fase tão crucial que é a infância, eu trabalhar com movimento passivo, eu não ajudo ela a atingir a sua funcionalidade, né, realizar suas atividades. Então, o nosso trabalho é participação ativa e um treino orientado à tarefa. Agora sim, como é que a tecnologia tem influenciado na área da fisioterapia e o que tem de mais novo atualmente? Porque eu consigo compreender da seguinte maneira, né? O cérebro é incrível. E você pega uma criança, ela está em desenvolvimento. Então, assim, como um jardim que está ali, e se você souber de fato organizar as plantas, putz, ele vai ficar maravilhoso. Mesmo que, enfim, infelizmente tenha existido um evento da falta de oxigênio, aqui a gente fala de criança com paralisia cerebral, né, que acaba sendo um nome que às vezes não traduz exatamente o que está acontecendo. Existe uma coisa chamada neuroplasticidade, que é a capacidade dos neurônios se reorganizarem, e o produto final é da função. É isso que você muito bem disse, né? A criança quer autonomia, ela quer se locomover. Na faixa etária que ela está, ela não quer entender, aliás, pouco importa se ela vai rolando, pulando, andando, rastejando ou implorando o colo, né? Ela quer chegar até o objetivo. Sim. Então, assim, como que a tecnologia tem influenciado na sua área de atuação? Cada dia a gente vê mudanças que que nos deixam muito esperançosos. Eu já tenho uma formação de 20 anos. E quando eu comecei a trabalhar com paralisia cerebral e com crianças com desordens neuromotoras, a gente pensava muito no movimento passivo, era uma coisa muito deitada, e hoje a gente já deixa as nossas crianças verticalizadas no período que elas precisam estar ali trocando seus passos. E nós temos andadores, nós temos suportes para a cabeça, nós temos exoesqueleto, a gente trabalha com neuromodulação não invasiva, a gente potencializa a função da criança e a gente começa a organizar a pesquisa para isso. Então, as nossas estratégias para que a gente consiga chegar ao nosso fim, que é funcionalidade, é pensando como que eu vou fazer com que essa criança vá até onde ela quer. Como que ela vai se conduzir sem precisar que alguém, né, a conduza na cadeira se ela não tem essa necessidade. Então a gente trabalha com cadeiras motorizadas, nós temos já observado a possibilidade de estimulação transcraniana por corrente contínua, estimulação magnética transcraniana, pensando no potencial neuroplástico. Então eu vejo com muitos bons olhos e muito esperançosa. Juliana, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço por você ter compartilhado conhecimentos tão importantes e fundamentais para todo mundo, né? Para todas as pessoas. Eu agradeço muito pelo convite, pelo bate-papo e pela troca. Muito obrigado. Tá? Eu que agradeço. Pessoal, a gente fica por aqui. Dê seu like, compartilhe com todo mundo. Tem dúvida? Escreve aqui. A Juliana e eu, a gente vai ficar atento aqui aos comentários e vamos responder a todos vocês. Beijo no coração e uma ótima semana.